Olá, pessoal! Tudo bom? Espero que estejam todos bem. Hoje vamos dar início à nossa aula online de ISEC 1. E o tema de hoje é uma complementação do estudo dirigido que vocês tiveram na semana passada. Então, na semana passada, vocês foram orientados a fazerem uma leitura, de 2 artigos que eu passei e um estudo dirigido, que justamente ele introduziu o assunto de hoje. Então, ele introduziu, o assunto que é processo, saúde e doença, e também já falou um pouquinho sobre a história natural da doença. Então, nossa aula de hoje vai complementar esse conhecimento que vocês já adquiriram das leituras, tá? E também vai responder o estudo dirigido que foi passado, tá joia? Vamos começar? Lembrando só que esse conteúdo ele faz parte do nosso cronograma de ISEC 1, tá joia? Então, para iniciar, eu queria que vocês refletissem sobre duas perguntinhas que eu vou fazer. Primeiro, o que é saúde? Para você, o que é saúde? E o que é doença? É uma pergunta que parece simples, mas quando a gente para refletir, a gente percebe que a gente fala tanto de saúde, a gente fala tanto de doença, que muitas vezes a gente dizer o que é cada um deles, definir o que é cada um, é um pouco mais complicado. Então eu queria que vocês refletissem um pouquinho desses questionamentos. Então, se a gente for ver a etimologia da palavra, de onde vem a palavra saúde e de onde vem a palavra doença, tá? Então, saúde ele vem do latim salutis, que significa salvar, livrar do perigo, afastar riscos, ou saudar, cumprimentar, desejar saúde. Já a doença também vem do latim e significa dolor, ou seja, dor, algo que dói, Então, a palavra saúde vem de salvar, livrar do perigo. E já doença, ela liga a palavra dor, tá joia? E nem sempre o que a população entende de saúde e entende doença, ela vai sempre permanecer a mesma, não. Porque esses conceitos, eles vão sendo alterados, modificados com o passar do tempo, com a evolução da sociedade, tá bom? Então, o conceito de saúde, ele vai sempre refletir a conjuntura social, econômica, política e cultural de uma sociedade. E a saúde não representa a mesma coisa para todas as pessoas. Esse conceito, essa definição vai depender da época, do lugar, da classe social e também de valores individuais, concepções científicas, religiosas e filosóficas. Para entender mais um pouquinho da evolução desse conceito de saúde e doença, eu indico para vocês a leitura de História do Conceito de Saúde, que está logo aqui abaixo na tela, tá certo? Desse artigo. Então, quem quiser se aprofundar mais no assunto, é uma leitura bem legal sobre o tema. E o mesmo a gente pode dizer para o conceito de doença. Ele vai depender do estado em que aquela sociedade se encontra e também todas as concepções individuais, da pessoa. Para a gente ter uma ideia o quanto, esses conceitos eles evoluem, na época da escravatura, o ato do escravo fugir, o desejo de fugir, ele era considerado uma doença. Então, para a gente ver o quanto as definições dos conceitos eles vão evoluir,
né? Dependendo do estado em que se encontra uma sociedade. Não é de admirar que desde muito cedo a humanidade se tem empenhado em enfrentar essa ameaça, e de várias formas baseadas em diferentes conceitos do que vem a ser a doença. Nós vamos ver agora a evolução do conceito de saúde e de doença. Então, o que leva o indivíduo a adoecer? Quais são os fatores determinantes para que a gente tenha saúde? Então, tudo isso leva a questionamentos, né? Então, esses questionamentos, eles são explicados por modelos explicativos do processo de saúde e doença, tá? Então, a gente chama isso de teoria causal. A gente quer explicar o porquê isso acontece. Então, a gente vai fazer uma retomada, a gente vai fazer uma retrospectiva, tá certo? De como isso era pensado, essas teorias eram pensadas desde o início dos tempos até os dias atuais. Então, a saúde e o processo de adoecimento é uma preocupação antiga da humanidade, que acompanha o homem desde os primórdios. Então, a gente consegue perceber que desde dos homens das cavernas, desde o início dos tempos, o ser humano ele conseguia identificar que alguns produtos que vinham da natureza, eles tinham um sabor amargo, eles não deveriam ser ingeridos porque causavam algum mal àquele ser humano. Então, a gente já conseguia identificar isso na nossa própria natureza, mas a gente não sabia o que era adoecer, o que era doença, o que era ter saúde. Mas a gente sabia que a gente tinha que ter um abrigo quando esfriava, né? Quando chovia, porque senão aquele processo ia levar a um adoecimento, até a morte dos indivíduos. Então, essa preocupação, ela acompanha o ser humano por instinto desde os inícios dos tempos. Então, nós temos nosso primeiro modelo de explicação causal, que é o modelo mágico-religioso, ou xamanístico. Nessa época, na antiguidade, acreditava-se que as doenças e as mortes, elas provinham de forças sobrenaturais. Então, existia dentro dessa sociedade um pensamento mágico, místico, religioso e sobrenatural. Então, um exemplo é que acreditava-se que a mudança das estações era causada por conta da vontade de deuses, né? Então, eles tinham uma visão mágico-religiosa para o que se tratava de saúde e doença. Então, na antiguidade, nas diferentes culturas que existiam na época, o papel da cura estava entregue a sacerdotes, a xamãs, pajés, principalmente quando a gente relaciona com a cultura brasileira, né, na época dos índios, bezendeiras e curandeiros na África. Então, eles tinham essa visão mágico-religiosa quando a gente falava, se referia ao processo de adoecimento e à saúde de um indivíduo. E aí nós temos o modelo holístico dessa compreensão saúde e doença também na antiguidade. Só que as medicinas hindu e chinesa já traziam uma forma diferente de compreensão da doença. De acordo com tal visão, o cuidado deveria compreender o ajuste necessário para a obtenção de equilíbrio do corpo com o ambiente. Corpo este tido como uma totalidade. Então, ele tinha a visão holística do indivíduo como um todo e que o desequilíbrio corporal com o ambiente, com os elementos do ambiente, tá certo? Ele trazia um desequilíbrio para o corpo e aí isso levava ao aparecimento das doenças. Então, que elementos seriam esses? Os elementos da natureza. Então, a água, o calor, o solo, né? O sol, energia. Então, isso tudo deveria estar em equilíbrio. Então, era uma
compreensão, mas do Ocidente. Seguindo um pouco dessa concepção holística, né, a gente tem a medicina hipocrática. Por que elas se assemelham um pouco? Porque Hipócrates, né, no seu modelo de explicação causal, ele falava que a doença ela deveria ser entendida através da natureza. Então, só que ele falava da natureza em si, né, dos aspectos ambientais onde aquele indivíduo estava inserido. Então, ele queria e na época encontrar realmente explicações não sobrenaturais, como o princípio, né, a teoria mágico-religiosa procurava entender. Ele não acreditava que isso vinha de deuses, de castigos, ele não acreditava nisso, ele queria explicar o aparecimento das doenças através de explicações não sobrenaturais. Só que ele entendia realmente que tinha alguma relação do homem com o meio, que o ambiente ele influenciava no processo de adoecimento. Então, por isso que a gente chama que foi uma explicação empírico-racional. E ele defendia que os elementos da água, da terra, do fogo e do ar estavam subjacentes à explicação sobre saúde e doença. E ele também criou, né, ele pensou também na época do desequilíbrio dos humores, que seria o desequilíbrio do sangue, da linfa, da bile amarela e da bile negra, que ele falava na época que, havendo desequilíbrio nesses humores, apareceriam as doenças. Então, ele ligava um pouco dessa relação de humores com os elementos do ambiente. Então, algo bem característico desse modelo causal de Hipócrates é que ele dizia o ambiente ele tem relação com o processo de adoecimento. Então, ele percebia, por exemplo, que a partir do momento que havia mudança de clima, que chovia, né, dependendo do local onde o indivíduo vivia, das suas condições de moradia, da sua classe social, isso iria influenciar na sua saúde, ia fazer com que surgissem, né, doenças. Então, ele já ligava essa questão que a gente fala tanto, né, do nosso território, do ambiente onde a gente vive, com o processo de adoecimento. E avançando para a Idade Média, a gente já teve um pouquinho da mudança dessa concepção de saúde e doença. Com a queda do Império Romano e a ascensão do regime feudal, por volta de 470 d.C., percebeu-se o declínio da cultura urbana e a decadência da organização e das práticas de saúde pública. O que aconteceu principalmente nessa época? Houve a ascensão do regime feudal. Vocês lembram do regime feudal? Então, as pessoas começaram a viver em locais menores, né? Em pessoas muito juntas, com casas com baixa qualidade sanitária, havia muito lixo, a higiene pessoal ela não era boa, então começou-se a ter muitas mortes por causa de pragas, bactérias. E aí o regime feudal foi uma época bem interessante por conta disso, dessa organização diferenciada da sociedade, tá? E também foi caracterizado pelo monopólio da Igreja Católica na época. O que aconteceu? A Igreja instituiu um pensamento religioso nessa população. Então, a Igreja dizia que a doença, ela tinha relação com o pecado. Então, a partir do momento em que a pessoa adoecia, porque ela tinha pecado, então começou-se a inserir, né, as concepções religiosas na Idade Média.
Então, aqui, as doenças, elas tinham interpretações religiosas, né? Então, a partir do momento que eu era cristão, eu ia me curar porque eu não tinha pecados, ou se eu era pagão, eu iria adoecer, eu iria receber um castigo de Deus, né? Então, nessa época, houve muita pouca evolução da medicina. Então, na época, a medicina era praticada também por padres que faziam exorcismos, né? Então, a gente diz que a gente teve um retrocesso teórico-metodológico da medicina ocidental, que a gente estava tendo um avanço, né? Falando que o adoecimento provinha do ambiente, tinha relação com isso, e aí foi tudo por água abaixo, né? Voltou-se esse pensamento religioso para o processo de adoecimento. E onde o indivíduo tinha saúde? Ele tinha saúde através do momento que ele tinha um milagre na sua vida, né? Então, era todo esse pensamento voltado para o lado religioso. Nessa época também, a teoria dos miasmas ela surgiu na Idade Média, que explicava o surgimento das doenças a partir da emanação do ar de regiões salubres. Então, o que acontecia? Os miasmas seriam aquela insalubridade que existia naquele sistema de cidades que estava sendo constituído. Então, a sujeira, né, a insalubridade que essas pessoas viviam, eles diziam, essa teoria dos miasmas, diziam que o ar daquele local era composto por gases e que esses gases, eles causavam doenças. Isadora, eles pensavam em bactérias, em vírus? Não se pensava nisso nessa época. Então, essa teoria ela permaneceu até meados do século XIX, tá? Com o advento da bacteriologia lá para frente, que aí eles iriam entender que não existia realmente essa teoria dos miasmas. Então, na verdade, essa teoria dos miasmas surgiu com a tentativa de estudiosos explicar o processo de adoecimento, que acontecia, vinha de algum lugar, né? Acontecia alguma coisa para o adoecimento, mas nessa época a medicina evoluiu muito pouco, como eu falei. A igreja ela proibia as pesquisas, né? E as explicações sobre esse processo de adoecimento. Quando eu estava revendo essa aula, esse slide me chamou muita atenção, porque fala da quarentena, que é uma contribuição que ocorreu na Idade Média, foi a instituição da prática da quarentena. E quarentena é algo que nós estamos vivendo agora, é a nossa realidade no momento. Então, esse slide me chamou bastante a atenção. O que aconteceu nessa época? Por mais que a igreja falasse que o processo de adoecimento e a saúde do indivíduo, ele vinha através da fé, e o processo de adoecimento, a partir do momento que a pessoa iria contra, né, os preceitos religiosos, por mais que houvesse uma concepção desse tipo nessa época, foi instituído o processo de quarentena pelos diversos surtos e epidemias que estavam acontecendo nessa época. Então, por exemplo, no slide tem o exemplo dos leprosos, né? Então, os indivíduos com lepra que tinham essa doença específica, eles eram colocados em quarentena. Então, eles eram tirados da sociedade e colocados em um local onde só existiam estes doentes, assim como em alguns momentos as pessoas também tiveram que permanecer em suas casas para evitar o contágio com diversas doenças que estavam acontecendo na época. Por mais que a igreja dissesse que isso era algo, né, envolvendo a fé, a igreja instituiu, sim, o processo de quarentena porque teve resultados para diversos processos de adoecimento nessa época. Com o fim do modelo feudal de sociedade e a expansão comercial, as cidades tornaram-se cada vez mais importantes econômica e politicamente. Surgiu-se o capitalismo.
Nesse contexto, a medicina passa a considerar os aspectos econômicos, sociais e culturais envolvidos na saúde e na doença da população. Então, o cuidado com o território, ele voltou a ser discutido e mencionado. E foi percebido de que realmente diversas doenças eram causadas pelo ambiente. A era bacteriológica. Até meados do século XIX, a saúde pública dispunha de poucos instrumentos para o controle de doenças. Os mais utilizados eram o isolamento e a quarentena. O desenvolvimento das investigações no campo das doenças infecciosas e da microbiologia resultou no aparecimento de novas e mais eficazes medidas de controle, entre elas a vacinação. A hipótese de que as doenças infecciosas fossem causadas por pequenos animalículos, sementes ou vermes, entre aspas, não era recente. Lembra que na época da antiguidade já se pensava sobre isso? Porém, a partir do uso do microscópio como poderoso auxiliar nessa tarefa, diferentes cientistas contribuíram para o início da era bacteriológica. E aí, na fase dos germes, ou teoria microbiana, foi uma evolução da teoria dos miasmas, onde houve uma evolução das pesquisas médicas, clínicas, da biologia, e descobriu-se os vírus, as bactérias, os antibióticos e doenças associadas a esses seres patológicos. Então, o que nós chamamos de modelo biomédico, ele focava cada vez mais na explicação da doença e de como iria tratar este corpo em partes cada vez menores, reduzindo a saúde em um funcionamento mecânico. Então, esse modelo biomédico, essa teoria mecanicista, em que o homem ele era visto como uma máquina. Então, os profissionais de saúde, eles identificavam o indivíduo como um corpo biológico, uma máquina que ela funcionava. A partir do momento em que o indivíduo ele ficava doente, existia um erro nessa máquina e que o médico, o profissional de saúde, ele tinha que consertar essa máquina. Esse modelo, essa visão, ela não foi muito bem vista, ela perpetuou-se até pouco tempo, e a gente percebe que ainda muitos profissionais têm essa visão de que o indivíduo, esse ser que pensa, que tem sentimentos, escolhas, tudo isso que a gente viu, ele é uma máquina, e que o adoecimento, ele pode ser consertado. Então, a gente percebe que era uma visão bem restrita que existia nessa época. E, principalmente, tinha um foco no ambiente. Então, a causa das doenças, ela tinha um fator externo ao organismo. E o homem era um receptáculo da doença. Então, algo externo, invadia essa máquina, esse corpo do indivíduo e causava o adoecimento. Então, o profissional da saúde, ele focava apenas no agente etiológico, que é o agente causador da doença. Então, a partir do momento que a gente procura o que causa, o agente causador, algo externo que causa a doença na gente, a gente foca no processo curativo. Então, o profissional, ele queria identificar o que causava esse adoecimento para poder curar. Nessa época, não existia a visão preventiva da situação. Então, a gente diz que a saúde era definida negativamente. A saúde era simplesmente a ausência de doenças e que essa doença ela sempre tinha que ter um ser externo causador do adoecimento. O modelo biomédico trabalhava principalmente em cima do modelo unicausal. O que significava isso? O modelo unicausal, ele compreende a doença na existência de apenas uma causa, que seria o agente causador dessa doença. Então, o indivíduo, ele é infectado
por um micro-organismo, um vetor que leva, né, essa doença para o indivíduo, que ele se torna um indivíduo suscetível a essa doença. Então, a prevenção, ela era feita em cima de um agente etiológico específico, mas não era visto os multifatores que poderiam também existir para o adoecimento do indivíduo. Então, o impacto da bacteriologia, ela mudou essa percepção, mas ela focou em apenas uma causa do adoecimento. Então, esse modelo impediu que fossem estudadas as relações entre o adoecer humano e as determinações econômicas, sociais, políticas, resultando num modelo principalmente curativo. Na década de 50, 70, esse modelo unicausal começa a enfraquecer, onde surge um modelo de explicação multicausal. O que significa esse modelo? Em que as doenças, elas são desenvolvidas por multicausas, não só um agente específico que é o causador da doença, mas o agente, ele influencia no adoecimento, mas o ambiente onde o indivíduo se encontra também vai influenciar no adoecimento. E o indivíduo em si, o hospedeiro, ele também vai influenciar no processo de adoecimento. Então, essa é o que a gente chama de tríade epidemiológica, né? Que é a relação do agente, ambiente e hospedeiro. Então, a doença, ela seria resultante de um desequilíbrio nas autorregulações existentes no sistema. E que, mesmo antes dessa doença acontecer, eu posso evitar com que ela aconteça. E esse modelo também avançou no conhecimento dos fatores condicionantes da doença. Então, além de um agente específico, quais são os outros fatores que vão influenciar no processo de adoecimento? Então, essa daqui é uma tríade epidemiológica das doenças, que ela explica um pouco o modelo multicausal de adoecimento, onde nessa tríade nós temos o nosso hospedeiro, tá? Que o hospedeiro é o indivíduo que vai ficar doente, tá certo? Só que o hospedeiro, ele vai ter diversas relações que vão interferir nesse processo de adoecimento. Por exemplo, aqui a gente consegue ver na parte de hospedeiro. A idade do indivíduo, ele vai influenciar no processo de adoecimento. Claro que vai, né? Então, a gente sabe que nós temos algumas doenças que são mais específicas do envelhecimento. Muitas vezes a idade, ela vai fazer com que a pessoa seja mais propícia a ter certos tipos de doença. Então, vamos dar um exemplo da catapora, né? Então, geralmente, crianças, elas são mais propícias a serem infectadas pela catapora. Então, tem algumas doenças que são mais propícias de acordo com o sexo, o estado civil, a ocupação, a escolaridade desse indivíduo, suas características genéticas, histórias patológicas pregressas, o estado imunológico, o estado emocional. Então, isso daqui são multifatores, né? Esses diversos fatores que eu tenho só do meu indivíduo vai interferir no processo de adoecimento. Ah, Isadora, mas eu tenho um agente causador dessa doença, não tenho? Tenho. Eu tenho os micro-organismos causadores de doença, eu tenho bactérias, vírus, verminoses. Eu também tenho outros tipos de agentes que não são os biológicos. Eu tenho os agentes químicos, por exemplo, o álcool, o uso de medicamentos. Eu tenho os agentes
físicos, então calor, radiação, trauma. Eu tenho os agentes nutricionais, então carências e excessos nutricionais, que, claro, vão influenciar no adoecimento desse meu hospedeiro. Mas as características individuais do meu hospedeiro também vão influenciar no processo de adoecimento. E aí eu tenho o meu ambiente. Então, esse meu ambiente vai me dar diversos dados, né, que a gente já viu um pouquinho, e inclusive a questão do meu comportamento dentro desse meu ambiente. E por mais que seja uma tríade, aqui no meio eu tenho um vetor, né? Essa palavrinha vetor. Então, o que é um vetor? É um agente de disseminação de doenças infecto-contagiosas. Então, essas doenças infecto-contagiosas são aquelas de fácil e rápida transmissão. Então, aquelas que a gente pega, entre aspas, né? Um do outro, tá? Então, geralmente, essas doenças, ela vai ter um vetor específico. Então, a gente dá um exemplo da dengue, né? Que a gente conhece bastante o vetor da dengue. Quem é que leva esse agente causador de doença para o hospedeiro, né? Aí eu tenho um vetor, que seria o mosquito da dengue, tá? E aí chegamos ao nosso último modelo, que é um modelo de explicação multicausal. É um modelo da história natural das doenças, desenvolvida por Levin e Clark em 1976. E esse modelo, ele reafirma que a necessidade da visualização de multicausalidades no processo de adoecimento. Então, ele busca explicações causais do processo saúde-doença, que resultou justamente nesse modelo, né, HND, que a gente chama, modelo da história natural das doenças. E ele é conhecido como modelo processual. O que significa isso? Levin Clark classificou que a saúde e a doença, elas são um processo. E a partir do momento que eu, profissional da saúde, consigo enxergar o processo de adoecimento, eu consigo ver aonde inicia esse processo, para que eu consiga eliminar esse momento que vai levar a causa, né, ao indivíduo com sua patologia lá no futuro. Então, a partir do momento que eu conheço a regularidade desse processo, eu posso agir antes do adoecimento e aí promover qualidade de vida ao indivíduo. Então, a história natural da doença é quando eu conheço todo o curso da doença, desde o seu início, né, até o final do seu curso. Então, a história natural da doença é quando eu conheço todo o processo de adoecimento daquela doença específica. Então, essa minha doença, ela sempre vai ter o seu início com a exposição de um hospedeiro que seja suscetível a algum tipo de doença, a um agente que vai ser causador desse processo, seja um agente biológico, físico, químico. E o término dessa história natural da doença vai ser com a recuperação, deficiência ou óbito do meu indivíduo. E aí, como a história natural da doença é uma história, é um curso, é uma linha do tempo, eu tenho 2 períodos que são super importantes para poder entender essa história da minha doença. Isadora, novamente, para que eu preciso entender a história da minha doença? Para eu poder agir, né, na raiz, para eu poder agir antes de justamente levar à finalização dessa doença, ao óbito, a deficiência, né, desse meu indivíduo. Então, eu consigo agir antes da doença acontecer. E aí, eu tenho 2 períodos que são super importantes para eu conhecer, que é o período epidemiológico ou o período pré-patogênico e o período patogênico. Então, a primeira fase é a fase epidemiológica ou a pré-patológica, certo? A pré-patogênese.
O que significa isso? Antes da doença acontecer. Então, é quando ocorre uma ruptura no equilíbrio da saúde do meu hospedeiro, do meu indivíduo, que acaba sendo influenciada por todos os determinantes que vão influenciar nessa doença. Principalmente se o hospedeiro já está exposto a esses riscos. Então, na fase epidemiológica, aquela fase antes, a pré-patológica, né? Ou epidemiológica, ou pré-patogênese, né? Então, é a fase antes. Então, são todos os fatores que vão levar ao meu adoecimento. E agora, eu tenho aqui, ó, a minha fase patológica, ou seja, já adoeceu. Quando o meu indivíduo já adoeceu, o que acontece com ele? Né? Então, aqui, ó, já ocorreu a contaminação e a doença já se desenvolveu. Então, os sintomas já começam a se manifestar, o corpo começa a sofrer perturbações, né? E aí, se não houver o tratamento durante essa fase, né, a enfermidade pode evoluir para sequelas e até levar à morte. Então, bora lá. Aqui tem alguns fatores que vão influenciar o período pré-patogênese. Então, aquele período lá epidemiológico, né, pré-patogênese, como vocês quiserem chamar. E aí, é o período antes do meu indivíduo adoecer, tá certo? Então, aqui tem alguns fatores sociais que vão influenciar nesse período pré-patogênese. Então, eu tenho fator econômico, fator social, fator cultural, fator psicossocial. Então, todos esses fatores aqui vão influenciar no meu pré-patogênese, ou seja, antes do adoecimento acontecer. Então, vamos ver aqui algum fator. Então, por exemplo, hábitos culturais. Isadora, hábitos culturais podem influenciar no adoecimento de indivíduo? Claro, né? A gente já discutiu também sobre isso, quanto a cultura muitas vezes ela vai influenciar em alguma doença específica. Então, se a gente for falar, por exemplo, de hábitos, mas hábitos alimentares, hábitos comportamentais, né, relacionados à alimentação, se a gente for pegar a alimentação ocidental, que é a nossa, a gente percebe que ela é rica em alimentos ultraprocessados, a gente está deixando cada vez mais de consumir alimentos in natura, né? E isso está fazendo com que esse meu hábito alimentar, né, específico da minha sociedade, acaba gerando várias doenças crônicas não transmissíveis. Então, gente, isso é antes de adoecer, né? Então, são fatores antes do adoecimento, né? Eu vi aqui essa palavrinha aqui, decisão política, né? Eu achei bem interessante para esse momento que a gente está vivendo agora. Então, as decisões políticas do nosso país no momento dizem que a gente tem que manter esse isolamento social em que estamos, né? Essa, entre aspas, quarentena que nós estamos fazendo por causa dessa pandemia do coronavírus. A decisão política, né, que deixemos de trabalhar, fiquemos em nossas casas. Mas vocês acham que isso vai influenciar na saúde dos indivíduos daqui a alguns meses? Né? Então, daqui a alguns meses, quando isso passar, a gente vai ter pessoas com problemas psicológicos, né? Com problemas financeiros que vão acabar influenciando na saúde do indivíduo de suas diversas formas, né? Então, assim, uma decisão política dentro da nossa sociedade que vai interferir nas diversas formas de adoecimento. Então, gente, só para a gente perceber que são os fatores, né, sociais, diversos fatores sociais, fatores pré-patogênicos, ou seja, acontece antes do adoecimento. Então, é importante a gente conhecer essa história da doença para poder evitar no momento. Então, Isadora, o que eu faço para evitar alguns problemas psicológicos por causa do coronavírus? Então, o que a gente pode fazer para poder tratar isso antes de acontecer a doença? Né? Então, esse é o nosso objetivo, saber, conhecer a história, para saber o que gera a doença, para poder evitar que essa doença aconteça.
tá? E isso não era visto no modelo unicausal. Lembre disso, o modelo unicausal não previa os diversos fatores que pode causar a doença. Além dos sociais, né? Socioambientais, socioeconômicos, socioculturais, que a gente viu no slide anterior, a gente também tem outros fatores, né? Então, por exemplo, fatores ambientais, fatores genéticos, que também são fatores pré-patogênicos, né, do nossa primeira fase lá da história natural da doença, que também podem influenciar no adoecimento do indivíduo, lá do hospedeiro da gente. Então, aqui a gente tem a questão do agressores ambientais, então pode ser desde agressores químicos, a questão da industrialização, a questão das substâncias tóxicas, né? Então, desde raios UV até álcool, drogas, cigarro, tudo isso. E também a gente tem o nosso fator genético, que é o intrínseco do hospedeiro, né? Então, quando a gente vê aquele modelo unicausal, ele não considera isso. Cada um de nós somos diferentes. E o modelo multifatorial, né, esse modelo multicausal, desculpa, da história natural da doença, ele consegue enxergar isso. E aí, no período de patogênese, a doença já está instalada, né? Então, o indivíduo, ele começa a ser afetado pelos seus agentes causadores da doença, tá? Então, aqui nesse esquemazinho, eu consigo ver antes da doença acontecer, então, o período epidemiológico, pré-patogênico, aqui, né? E aqui, desse outro lado, eu tenho o meu período patogênico, onde a doença já está instalada, e nesse lado aqui não está instalada ainda. Então, repara, olha a minha tríade aqui, ó. Minha tríade, ó. Agente, ambiente e hospedeiro, né? Então, a interação destes faz com que haja um estímulo patológico, tá? E aí, se eu não consigo evitar isso, ou seja, a palavra aqui eu quero conhecer para prevenir, né? Prevenção. Horrível, mas é isso. Vamos lá. Vamos lá. Então, eu quero conhecer para prevenir, tá? Então, esse período me dá todos os fatores, toda a minha historiazinha para poder evitar a doença. Não conseguir evitar, vai acontecer o curso da doença no homem. E esse curso é a minha história natural da doença, é o que eu quero conhecer, né? Para quê? Para que eu consiga, mesmo com o indivíduo doente, eu consiga identificar esses sinais e sintomas e conter esses sintomas, para que o indivíduo desevolua, né? Evite o dano para esse indivíduo. Então, eu conhecendo a história natural, eu vou retroceder, né, o dano aqui da minha doença, tá? E aí, nesses períodos, eu tenho que conhecer essa história natural da doença, porque depois eu vou passar para uma segunda parte bem importante, que é essa aqui de baixo, que nós não vamos entrar hoje, tá? Mas esse é o assunto da nossa próxima aula. Então, eu tenho que conhecer a história das doenças que afetam o meu hospedeiro, para que eu possa vir aqui, ó, prevenir. E aí eu tenho diversos tipos de prevenção que vão depender da fase da história natural da doença que se encontra o meu indivíduo, tá? Então, essa parte de prevenção a gente deixa para a próxima aula. Eu gosto muito desse exemplo da Karen. Vamos focar na nossa visão de unicausalidade. Então, uma única causa. Então, eu sei que tem um agente causador do adoecimento do meu hospedeiro, né? No caso da cárie, o Streptococcus mutans é um dos principais agentes etiológicos, ou seja, o principal agente causador da cárie. Então, eu conheço esse meu agente causador. Então,
se eu conheço o agente causador, visão de unicausalidade, vou acabar com esse meu agente causador. Então, a pessoa tem aqui a carizinha dela, então eu vou acabar com a cárie dela, tá certo? Então, eu acabo com a cárie, curo a cárie, beleza. Arranco um dente, né? Não dá pra fazer obturação, arranca um dente. Tranquilizou, né? Curou a cárie. Aí, um mês depois, a pessoa com cárie de novo. 3 meses depois, a pessoa com cárie de novo. Você arranca outro dente, né? Faz a limpeza de novo, mas essa cárie, ela sempre vai retornar, né? Por quê? Porque a unicausalidade, lembra que ela fragmenta o indivíduo, ela vê o indivíduo só pela doença que ele tem. Então, a pessoa tem a doença, eu curo a doença. A pessoa tem a cárie, eu curo a cárie, né? Essa é a minha visão unicausal, né? Modelo biomédico, fragmentação do indivíduo, só vê a causa da doença. Segundo o seu agente etiológico. Mas no modelo multicausal, eu tenho que perceber que essa doença ela é causada por diversos fatores, não só o meu agente etiológico, o Streptococcus mutans, não só ele. E aí eu coloquei aqui, né, que ela é uma tríade aqui, essa figura aqui acima, que ela mostra que a cárie não é só o agente, né? O indivíduo, ele também pode ser mais suscetível. Então, por exemplo, crianças são mais suscetíveis à cárie, e outros fatores individuais, né? A gente sabe que a genética influencia, então existem várias influências do próprio hospedeiro que vai influenciar o aparecimento dessa cárie. E aí a gente tem também o meio ambiente, então que a gente chama de um ambiente cariogênico, que seria dieta cariogênica, né, o uso de alguns medicamentos que vão favorecer o aparecimento da cárie, tá? Então eu tenho que ver e montando esse meu quebra-cabeça, essa minha tríade, para poder mostrar que a gente, se tiver só a visão unicausal, a gente não vai resolver o nosso problema. Então, a gente tendo essa visão ampliada, a gente consegue traçar a história dessa doença para o nosso objetivo principal, que é evitar o adoecimento. Esse modelo unicausal ele também foi feito, né, com uma visão bem restritiva de que as doenças são infecto-contagiosas. Nós sabemos que nem todas as doenças são infecto-contagiosas. Nem todas as doenças a gente pega, não é verdade? Nós temos doenças que elas, por exemplo, as doenças crônicas não transmissíveis, elas não são transmissíveis. Então, por exemplo, hipertensão, dislipidemia, obesidade, a gente não passa para uma outra pessoa, né? Então, como é que ela acontece? Então, a unicausalidade, ela é mais focada nas doenças infecto-contagiosas. Quando a gente fala na multicausalidade, que entra a história natural da doença, ela também abrange as doenças, né, não transmissíveis, tá certo? Então, aqui eu coloquei um pouquinho, né, sobre doenças crônicas não transmissíveis para vocês, para a gente perceber que são diversos fatores que vão levar ao aparecimento dessa doença. Não vai ser só eu fumar, uma alimentação inadequada, ingerir bebidas alcoólicas e não fazer atividade física que vai levar a uma hipertensão, uma dislipidemia, uma obesidade. Não. Os fatores individuais do meu hospedeiro, né, também vão influenciar. E o ambiente, né, a sociedade, os fatores sociais, econômicos, culturais, tudo isso vai influenciar nesse processo. Então, a gente vê que nós conseguimos perceber, né, a questão da nossa tríade dos multifatores que são envolvidos, né, também nas doenças não transmissíveis. Então, esse processo saúde e doença nada mais é do que as relações, né, que vão condicionar o estado de saúde e doença da minha população. Então, quais são os fatores, né, que estão interligados no processo de saúde e adoecimento? Então, aqui nós temos os diversos fatores, né, que
vão interferir nesse processo de saúde e doença. Nós também vamos ter uma aula que a gente vai focar bastante nesses fatores, tá joia? Então, lembra daquela perguntinha que eu falei para vocês refletirem no início da aula? O que é saúde? O que é doença? Então, por muito tempo, predominou-se o entendimento de que saúde é a ausência de doenças, né? Principalmente quando eu tinha aquela minha visão do modelo biomédico, da unicausalidade, né? Saúde é quando eu não estou doente, né? Que a gente chama de binômio, presença e ausência, né? Saúde é eu não estar doente e doença é eu ter saúde, né? Então, a gente chama isso de binômio saúde e doença. E isso não está certo. Esse entendimento, ele não é certo. Ah, professora Isadora, por que esse meu entendimento de que saúde é eu não estar doente e doente é quando eu não tenho saúde? Por que isso não está certo, né? Nós vimos, principalmente o modelo multifatorial de explicação do processo de saúde e doença mostra pra gente que para uma doença acontecer, eu tenho diversos fatores que vão influenciar nisso, né? Então, não é racional e lógico pensar que saúde é simplesmente eu não ter doença, né? Então, em 7 de abril de 1948, a Organização Mundial da Saúde, ela alterou esse conceito de que saúde é a ausência de doenças. Não, ela alterou em 1948. Ela disse o seguinte, que a saúde, ela é o completo bem-estar físico, mental e social, e não simples ausência de doenças. E muitas vezes nos perguntam, o que é saúde? Nós já temos a resposta na ponta da língua. Saúde é o bem-estar físico, mental e social, né? Então, muitas vezes a gente já tem essa resposta na ponta da língua, que é a definição da Organização Mundial da Saúde. Entretanto, se a gente for pensar o seguinte, o que é um bem-estar físico? O que é um bem-estar social? Será que... O que é um bem-estar mental? Será que saúde só se refere a isso? E será que é tão simples? Ter saúde é só isso? É simples assim? Então, assim, é uma definição que recebeu muitas críticas, e se a gente for realmente parar para pensar nessa afirmação, é bem difícil da gente entender e desenvolver isso dentro da saúde, promover isso para o nosso paciente, para os indivíduos. E aí, na primeira conferência internacional, né, de promoção da saúde, que aconteceu no Canadá em 86, então, gente, olha o quanto é recente, tá? Disse que a paz, a educação, a habitação, a alimentação, a renda, um ecossistema estável, a conservação dos recursos, a justiça social e a equidade são requisitos fundamentais para a saúde. Então, ele já abrange um pouco mais do que só aquilo que a OMS falou, né? Que saúde é o bem-estar físico, mental e social. Então, ele já diz que para a gente ter saúde, nós temos que ter paz, nós temos que ter educação, nós temos que ter habitação, nós temos que ter renda, alimentação, um ecossistema estável. Então, olha como a nossa natureza está. Conservar os nossos recursos naturais, nossa água, nosso solo, nós precisamos de justiça. A partir do momento que eu tenho justiça, eu tenho saúde. Olha só o quão profundo eles foram na sua concepção da palavra saúde. E, portanto, desde 1986, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, nós
temos um conceito que a gente chama de conceito ampliado de saúde. Então, nós temos o conceito da OMS, né, que saúde é um bem-estar físico, mental, social, não apenas a ausência de doenças. E nós temos o nosso conceito ampliado de saúde. Saúde é a resultante das condições de alimentação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse à terra, acesso a serviços de saúde, resultados de forma de organização social, de produção, as quais podem gerar profundas desigualdades em saúde. Então, eu tive uma aluna, que eu sempre lembro disso, que ela disse assim, professora, então quer dizer que saúde é tudo? Sim, se a gente for parar para refletir, realmente saúde é tudo. Não é só o bem-estar físico, mental e social, porque se eu não tiver educação, isso vai comprometer na minha saúde. Se eu não tiver lazer, isso vai comprometer na minha saúde. Se eu não tiver um lugar para morar, isso vai comprometer a minha saúde. Se eu não tiver um transporte digno, se eu tiver medo de andar na rua, isso vai comprometer a minha saúde. Então, reparem o quão amplo é a saúde. E a gente ainda tem que pensar o seguinte: o que é saúde para você? Lembra lá no primeiro slide que eu falei que as concepções de saúde, elas vão se modificar de acordo com a sociedade que nós temos, mas também das concepções individuais, né, de cada ser. Então, muitas vezes, saúde para mim é estar junto com a minha família, porque quando eu não estou com ela, eu adoeço. Saúde para você é simplesmente ter uma comida na mesa, é ver os seus filhos com um trabalho digno. E muitas vezes a gente percebe que aquela pessoa nada dói. Lembra do significado da palavra doença? Dor? Nada dói. Mas por ela não ver os seus filhos com um emprego, aquilo causa uma dor emocional muito grande nela e que acaba adoecendo, né, das suas diversas formas. Então, saúde é muito mais que um conceito. Se a gente for pensar, professora, eu tenho saúde, eu queria que vocês pensassem agora. Será que eu tenho saúde? Né? Meu Deus, eu acho que eu não tenho saúde, porque se eu tiver que ter tudo isso, eu não tenho saúde. Meu Deus, como é que eu vou conseguir saúde na minha vida? É difícil, né? E é um conceito que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender, porque tudo isso influencia na saúde. E muitos autores falam que a saúde ela chega a ser inalcançável, né? Eu também queria que vocês refletissem um pouco sobre isso, do que é saúde para vocês. E também queria que vocês refletissem o seguinte: nós somos profissionais de saúde e nós queremos levar saúde à nossa população, fazer com que ela tenha cada vez mais saúde, não é isso? Nosso propósito. Mas será que a gente consegue fazer saúde, levar saúde sozinhos? Todos os profissionais de saúde conseguem garantir saúde para a nossa população? Queria que vocês pensassem nisso. E, segundo a nossa Constituição Federal Brasileira, a saúde é direito de todos e dever do Estado, tá? Garantido mediante políticas sociais e econômicas que visam a redução do risco de doença e outros agravos. Tá? Então, será que todos nós temos acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção da saúde, proteção, recuperação da saúde? Será que isso realmente é garantido pelo nosso Estado? E doença, né? Qual o significado de doença? Então, doença é uma falha do nosso organismo,
né? Ausência de reação aos estímulos. Doença é a alteração do equilíbrio do homem com o ambiente. Então, galerinha, chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos ver um pouquinho de promoção de saúde e prevenção de doenças. Então, segundo o nosso cronograma da disciplina, né, esse é o próximo conteúdo a ser ministrado. Aqui tem algumas referências que vocês podem utilizar também para estar estudando esse assunto, tá joia? Então, gostaram da aula de hoje? Acesse aqui o canal no YouTube para vocês poderem colocar nos comentários as dúvidas que vocês tiveram, discussões com os outros colegas de sala e a gente se encontra na próxima aula. Beijo grande!